Olá, esse é o Visões do Brasil, uma parceria do Interesse Nacional com o Instituto Brasil do King's College London, onde a gente traz aí discussões sobre a pesquisa acadêmica a respeito do Brasil no exterior. Hoje a gente está com o Felipe Tirado, que está fazendo o doutorado dele em Direito e Política, lá no Instituto Brasil do King's, e que vai falar um pouco sobre a pesquisa dele, que trata de justiça, de política e de corrupção no Brasil. Bem-vindo, Felipe. Daniel, é um prazer estar aqui com você, cara. Muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa, mais uma iniciativa excepcional que você tem encabeçado. Começa então explicando como é que está o foco da sua pesquisa de doutorado, como que você está fazendo essa análise aí de justiça e política e como essas duas coisas estão ligadas. Perfeito. Eu acho que um ponto antes que acho que é importante esclarecer é que eu sou, apesar de eu ser associado ao Brasil Institute, eu estou na faculdade de Direito, lá do King's mesmo, e, como você disse, eu faço essa análise de sociologia jurídica, né? Então, essa análise ali entre o direito e a sociologia de como que funciona a relação entre direito e política. E eu faço essa análise especificamente no estudo de caso da corrupção no Brasil, e mais especificamente ainda da Lava Jato. Então, assim, eu vi, por exemplo, que você, nessa semana na qual estamos conversando, né, semana passada, provavelmente, quando saiu o vídeo, você conversou com o Fernando Odila também, que é uma pesquisadora de corrupção excepcional, e só que a minha perspectiva é um pouco diferente da dela. Enquanto ela faz essa análise do executivo ali, né, e de processos administrativos, enfim, funcionários públicos que foram desligados, ela tem alguns pontos muito interessantes, eu inclusive recomendo que vocês assistam a entrevista dela. A minha análise é um pouco diferente. A minha análise é da perspectiva das cortes. É como que o judiciário julga casos de corrupção e como que a política, o sistema político, ele responde a isso. Então, assim, eu dou um passo à frente ali. Eu não analiso por que há corrupção, quem são os indivíduos que praticam corrupção. Eu baseei em análise, pesquisas que já fizeram isso para entender melhor a minha pergunta, mas a minha pergunta é por que e como são julgados casos de corrupção. Assim, acho que explicando um pouco melhor, sempre houve corrupção no Brasil. Eu acho que nós temos infinitos exemplos, até em expressões corriqueiras, né, Santos do Pau-Oco e tal, que era uma forma de corrupção, né, no Brasil colonial. Então, sempre houve. Assim. E o discurso contra a corrupção, ele é muito bem delimitado depois da proclamação da República. Então, políticos usam desse discurso, já tem mais de um século, para ir contra, assim, né, Brasil republicano, enfim, ir contra os seus oponentes. Então, a gente vê muito isso ocorrendo. Não é uma novidade de jeito nenhum, assim, né? Achar que é uma tendência do pós-redemocratização ali com o Collor, né, caçador de marajás, esse tipo de coisa. Não é bem assim. Esse discurso ele sempre foi utilizado na política brasileira. Então, por que os grandes casos de corrupção começaram, os grandes casos, né, de contra-corrupção, né, começaram a ocorrer agora no século XX? Assim, a gente tem aí o Mensalão e a Lava Jato posteriormente, que são casos enormes. Por que eles ocorreram agora e não antes? Né? A gente pode botar outras variáveis aí nessa pergunta. Né? O Brasil tem um judiciário muito forte, tem alguns aspectos ali do judiciário norte-americano, uns aspectos do judiciário europeu, que nessa mistura deram muita força para os juízes individualmente. Assim, sempre tem muito tempo já, né? Tem algumas décadas que houve essa possibilidade de combate à corrupção. A gente tem um judiciário mais bem estruturado, claro. Depois da redemocratização, a gente tem mais leis garantindo independência judicial. Enfim, ele tem uma reforma muito grande, né, no judiciário em 2004. E outros órgãos muito importantes que se desenvolveram nesses anos mais recentes. Então, a minha pergunta é essa, assim, por que várias dessas variáveis estão lá, sim, como dissemos, né? Sempre houve corrupção, judiciário forte, isso aqui, por que isso ocorreu agora? E a gente também pode olhar em volta, né? Então, a gente pode olhar para outros países latino-americanos e perguntar por que esses casos não ocorreram lá, né? Então, assim, e quando eu digo casos aqui, são os casos de combate à corrupção, né? Novamente, só para esclarecer. Então, assim, nós mandamos uma série de ofícios para a Argentina, por exemplo, mas lá a Lava Jato não andou tanto lá.
A Lava Jato não andou tanto no México, mas andou no Peru. Então, assim, o que será que deu esse impulso, sabe? Isso é o que eu me pergunto. Assim, espero que tenha ficado claro. Tá certo. E qual é a resposta que você chegou até agora a essas duas coisas? Por que se combate e por que é diferente em outros países? Bom, eu acho que eu não posso dar a resposta inteira, porque aí também seria um outro... poderia gerar um problema para mim, mas eu acho que ela parte muito por algumas características específicas do nosso judiciário, não só características formais, mas características informais também. Então, assim, quando nós analisamos nosso judiciário, como eu disse, é um judiciário que já há século, um judiciário muito forte, tem decisões para vários lados, várias perspectivas, são decisões muito fortes, assim, e isso é muito amplo, assim, sabe? Um juiz federal julgou contra a ditadura, no caso Herzog, em plena ditadura. Então, assim, você vê a força que os juízes têm no Brasil, individualmente. Então, eu acho que tem aspectos formais como esse, né? Como essas garantias que os juízes têm, uma série de garantias. Não estou falando só de garantias funcionais, mas garantias internas ali, né? E hoje em dia até mais, né? Com o CNJ. Então, eu acho que tem uma força muito grande, mas também aspectos informais. Se a gente olha para o nosso judiciário, ele é um judiciário que tem várias estruturas muito similares, assim, são como a Fernanda falou na análise dela, inclusive acerca de corrupção, se a gente faz uma análise ali etnográfica, por exemplo, de quem é nosso judiciário, tem várias pesquisas muito interessantes sobre isso, a gente vê uma certa homogeneidade, e essa homogeneidade ela passa por muitos pontos também. Então, assim, os valores que os juízes têm, a forma como eles enxergam o judiciário, a forma como eles enxergam a si. E isso é muito interessante analisar dessa perspectiva, porque tem muita gente que fala, não, a Lava Jato ocorreu porque as instituições foram fortalecidas. Essa é uma narrativa muito forte. Outra narrativa não, a Lava Jato ocorreu porque desenvolvemos leis de combate à corrupção. Acho que esses fatores eles são relevantes, sim. Fortalecimento da Polícia Federal, fortalecimento do Ministério Público Federal e por aí vai, além do Judiciário, que, como eu já disse, já era forte. Mas eu acho que tem outros fatores individuais que a gente tem que prestar atenção, sabe? E isso é muito interessante, porque nós vemos juízes no Brasil tendo decisões excepcionais para vários lados, então tem muita coisa interessante que sai daí, tem muitos desenvolvimentos teóricos que são postos em prática por juízes e em vários pontos, mas, por outro lado, a gente também, se tiver um juiz ou outro ali que talvez tenha uma ideologia X ou que seja contra determinadas práticas, ele tem muita liberdade para ir atrás dessas práticas. Então, acho que passa por aí, sabe? São fatores formais e informais que geram decisões para qualquer lado, assim, que podem gerar decisões muito interessantes no sentido de garantia de direitos individuais, mas também de violações de direitos individuais. Então, acho que se uma contribuição que a minha tese pode fazer é trazer atenção para esse fator, assim, a gente olhar como o judiciário se comporta de forma global e quais são os fatores que permitem que juízes individuais tenham decisões extremamente que mudem o curso da nação. E aí eu acho que fica muito óbvio para quem está ouvindo, assim, vários fatores ficam muito óbvios. Assim, então, talvez a gente possa se perguntar por que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi preso antes das eleições e ficou preso por um longo período, enquanto o presidente Michel Temer ficou preso por um curto período, em um contexto um pouco diferente. Por que ações não andaram tanto em relação a alguns partidos quanto andaram em relação a outros? E isso tudo eu acho que são pontos interessantes, né, de serem questionados. Então, assim, a gente tem alguns partidos políticos que cometeram e cometem muito mais corrupção do que outros, mas esses partidos, por serem partidos talvez ali secundários ou que alguns chamam de partidos fisiológicos, eles não são tão culpados dessa corrupção. Quando hoje em dia, se você for conversar com grande parte da população acerca de corrupção,
as pessoas falam Partido dos Trabalhadores, mas tem outros partidos que, na realidade, os números foram muito maiores que dos que do Partido dos Trabalhadores, mas isso não é trazido à baila. Dando continuidade, então, para fazer uma pergunta, sua pesquisa fala especificamente da Lava Jato, e você falou mais cedo que a corrupção no Brasil não é uma coisa nova, que é uma coisa que sempre ocorreu e que sempre tem registro histórico. A Lava Jato se diferencia de alguma forma de outros casos de combate à corrupção no Brasil? Sim, nesse ponto, sim. Eu acho que quando a gente fala de corrupção também, a gente tem que pensar em vários fatores, né? A gente tem que pensar de que tipo de corrupção que a gente está falando, né? Se é uma corrupção de grande porte, uma corrupção de pequeno porte, aquela corrupção mais cotidiana que a gente sabe que ocorre aqui. E isso, assim, isso é uma coisa importante para se lembrar quando fala de corrupção. Outro ponto também que eu acho que é importante a gente ter em mente é que, quando a gente fala de corrupção no Brasil, parece que o Brasil é o país mais corrupto do mundo. Mas, na realidade, muitos índices eles mostram que o Brasil não é um dos mais corruptos do mundo, inclusive ele é bem menos corrupto que muitos outros países latino-americanos e outros países similares, ali, em algumas análises, como países em desenvolvimento ali do BRICS, por exemplo. Então, se a gente pega Transparency International ou aquele World Justice Report, Rule of Law Index, todos eles apontam para esse sentido. Assim, o país não é tão corrupto quanto parece. Por outro lado, quando a gente pega a Lava Jato, eu acho que o ponto central da Lava Jato, e isso também é praticamente unânime, é a amplitude da Lava Jato. Accountability ali, né, de conseguir responsabilizar pessoas muito importantes ali, é um ponto também com algum grau de inovação na Lava Jato. E são pontos, assim, sabe, eu acho que nem compensa mais falar se houve corrupção. É claro que houve corrupção, tem muita coisa que é bem provada, mas tem alguns casos que não são tão bem provados, que estão sendo revertidos agora. E tem outros casos, e tem outros pontos que são muito discutíveis.